Bom dia, eu sou a pedagoga Rita de Cássia Arduin, estou com o professor Fernando Santiago, ele é professor de História, atua aqui no Colégio Valfredo, com História de manhã e à tarde, e a aula que eu vou acompanhar o planejamento dele, e depois também vou assistir, é do 9º ano. Então, o professor escolheu não, né? Porque está, na realidade, agora, o conteúdo que ele está trabalhando com essa turma é da Palestina, a questão da Palestina, né, professor? Isso, questão palestina. Esse é o tema que nos tocou agora, né, no final, um tema que provavelmente também vai ser utilizado, talvez, na recuperação, né, na recuperação final. Então, a gente está concluindo o tema, trabalhando esse tema, para depois fazer uma revisão, né, escolher para avaliação. Isso. Né? Daí, eu entrei no RCO Mais Aulas, o professor trabalha, né, professor com RCO Mais Aulas, e o link ali tem o vídeo, né, que da aula Paraná, o professor trabalha com o vídeo que está ali dentro do RCO e também com a aula Paraná, né, professor, para ampliar mais o conhecimento dos alunos, agregando ali mais, como eu posso dizer, mais o assunto, né, para que o aluno não tenha só que olhar, ler e olhar no livro. Então, ali vai mostrar de uma forma mais tecnológica, que chama mais a atenção do aluno e que interesse mais o assunto para o aluno. Isso, eu, né, no meu caso, né, eu faço o planejamento, né, mas a base do planejamento é os conteúdos que estão no RCO. No RCO. A gente, então, procura ali facilitar para o aluno na exposição dos slides, né? Porque aí você tem mais tempo para explicar, tem mais tempo para envolver o aluno no tema, tanto no passado como na questão atual, né? Porque, por exemplo, a questão palestina é um tema, goste ou não, né? É um tema atualíssimo, né? Um tema importantíssimo, que envolve questões históricas, geopolíticas, religiosas, de costumes, de cultura, né? Então está envolvida muita coisa. Que são assuntos importantes, religiosos e atuais, econômicos, né? Isso, né? Religiosos, econômicos, políticos, culturais. Sim. E aí o RCO nos possibilita, né, através do slide, facilita, inclusive, né? Isso. Lógico, o livro ele continua sendo trabalhado, mas aí eu sempre falo para os alunos que o livro agora, nesse momento, ele é um instrumento de apoio que você, escutando a aula do professor, participando da aula do professor, interagindo ali, você em casa, você pode aprofundar, você pode resumir, você pode fazer as atividades, porque tem atividade no RCO, mas tem atividades do livro que são também. Atividades preparatórias para as avaliações, para os trabalhos. Sim. Então, eles têm essa facilidade, né? E porque o RCO também vai proporcionar ali as atividades em cima daquele conteúdo, Sim. tem o quizzes, tem o professor os questionários, isso. Trabalha com toda essa parte também, e também trabalha com o livro. Então, um é apoio do outro para que o aluno consiga assimilar esses conteúdos. Assim como também eu estava conversando com o professor e mostrando aqui as técnicas de Doug Lemove, né, professor? O professor aparece até no RCO em alguns conteúdos que está trabalhando. O professor já tinha assim um pouco de conhecimento sobre as técnicas de Doug Lemove, dos cursos até que a CED proporciona, né, professor? Nos cursos nós recebemos informações sobre diversas metodologias, né? Metodologias que podem acrescentar na sala de aula, nessa busca aí de dar um protagonismo, né? Talvez, para que o aluno possa interagir, para que o aluno possa expressar, né, o seu entendimento, que esse é o objetivo, né? E aí você trabalha com várias técnicas. Às vezes você provoca uma discussão, às vezes você traz um slide a partir daquela imagem, daquele vídeo,
informação ali, você provoca um interesse, uma interação do aluno com o conteúdo, né? Conteúdo então, são diversas técnicas que no final a gente vai tentando ali utilizar para transformar a aula assim numa coisa mais atrativa, né? Apesar de que o conteúdo de história é um conteúdo bem teórico, né? Bem expositivo. Você tem que expor. Bem denso, dependendo do conteúdo. Você no nono ano o nono ano em si tem conteúdos muito interessantes porque são conteúdos da atualidade. Sim. Né? Então, bem mais próximo do aluno. Esse conteúdo, né? Mesmo que o professor está trabalhando, lógico, dá para puxar o conteúdo lá, se for ver, são várias aulas, porque desde a época ali dos hebreus, e que continuou e continua até hoje. Sim. Né? Ali a briga, né, de algumas culturas, vamos dizer assim, judeus, e também os palestinos. Hoje né? mesmo eu estava acompanhando uma live que estava procurando fazer uma recontagem, né? Uma reinterpretação desse tema, dessa história, a partir da África. Aí você vai lá no Egito, dos hebreus, puxa várias coisas. Existem novas coisas que estão sendo trabalhadas e a gente tem que estar atualizado, né? Para tentar perceber ali a importância desse tema, né? Como ele é muito importante. E ele se agravou um pouco mais, como o professor estava dizendo, né? A partir também da Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial, que nós já tratamos com a turma do nono ano. Eles têm que perceber que a história, lógico, você pode saltar aqui e ali, mas ela é uma sequência lógica, cronológica de acontecimentos e que estão todos interligados, não são isolados, né? Aquilo que está acontecendo ali na Europa está influenciando na África, na Ásia, na América, envolve várias questões. E o aluno tem que perceber isso, como cidadão, né, como jovem, como cidadão, como indivíduo ativo, né, da sociedade. Ele tem que perceber e ele tem que ter a capacidade de filtrar as informações, que esse é o grande problema hoje, né? Tem que desenvolver ali o essa senso capacidade crítica, a empatia, a questão cultural, o respeito às diversidades culturais. Professor. Né, tudo isso. Muito importante. Tudo isso tem que ser trabalhado, porque senão, às vezes, só vê esse é o objetivo, né? Não é só o conteúdo, são as questões que estão ali paralelas, que estão ali ao redor do conteúdo, que envolvem relações humanas, empatia, uma visão diferente do mundo, da não violência, que é muito importante hoje, porque nós estamos vivendo graves problemas, inclusive até possibilidade de guerras, e a história traz as guerras, traz não só como conteúdo qualquer, né? Traz as guerras para você refletir sobre isso, né? Sobre a humanidade. Isso é importante. Essa é a missão do professor. Esse é o objetivo da aula no final, né? Do professor de história também. Esse é o objetivo. Então, eu gostaria também de propor, professor, a técnica de Lemove número 10, que é identifique e localize. Né? Os alunos, alunos corrigindo e revisando os próprios trabalhos, estimulando um ambiente de responsabilidade pela resposta certa. Imagino que o professor já faça isso. Eu acho que dá para fazer o seguinte: a gente utiliza inclusive de outras disciplinas, né, como geografia, por exemplo, né, interdisciplinar, você coloca lá os mapas e aí você vai propondo questões, você vai ligando o tema, né, com algumas questões ali, com a utilização do mapa. Isso possibilita justamente que o aluno, respondendo a algumas questões, ele comete alguns erros, né? Erros de identificação, de interpretação e tal, e aí você pode fazer com que ele perceba esse erro, que ele reflita e que ele corrija. E que ele aprenda a corrigir a partir do conteúdo, a partir da explicação, a partir do mapa, a partir de outras técnicas que você possa utilizar e que ele mesmo vá percebendo. Porque esse é o objetivo, ele não é o que o professor está mandando você fazer. Né? Não é a cabeça do professor, não é, ele tem que ir e pensar com sua própria capacidade, com aquilo que ele aprendeu, com aquilo que ele está amadurecendo. É o amadurecimento. E isso aí, então, encaixa, né? Porque você pode corrigir
E corrigir é o importante. Às vezes eu falo para eles, eu vou errar, não sei o que. Eu digo, não, mas se você não errar, você não tem a possibilidade de corrigir. Sim. De recuperar esse problema. Que a gente aprende. Não pode permanecer no erro, mas errar é uma ferramenta de você buscar o acerto. Da construção do conhecimento. E a história trabalha dessa forma. Então, professor, eu quero agradecer. Daí nós vamos estar juntos, depois eu vou lá assistir e vamos ter o nosso feedback. E por hoje é isso. Muito obrigada. Eu agradeço também. Muito obrigado, professor.